Olá! Se você chegou até aqui é porque já andou estudando um pouco sobre as propriedades maravilhosas do óxido nítrico. Então, fique um pouco mais e aprenda seus efeitos fisiológicos e para que ele é utilizado. Olá, eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro e eu gostaria de falar um pouco sobre algumas propriedades já há muito tempo conhecidas do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é uma molécula que fisiologicamente tem a capacidade de causar vasodilatação, muito conhecida no meio das academias e fitness, onde o objetivo do uso do óxido nítrico é fazer com que os vasos se dilatem, causando uma melhor irrigação sanguínea dos tecidos, principalmente os tecidos musculares, e com isso dando aporte de nutrientes e oxigênio com mais vigor. Isso ocorre porque o óxido nítrico ele é produzido naturalmente no nosso corpo através da dieta, onde uma enzima chamada óxido nítrico sintase, que está presente em vários tecidos, principalmente no tecido endotelial, ou melhor, no endotélio, essa enzima é capaz de converter a L-arginina, que é um aminoácido, em L-citrulina e também óxido nítrico. E aí esse óxido nítrico, como é um gás, é facilmente distribuído pelas células, permeando facilmente também as membranas lipídicas. E com isso é capaz de se ligar a enzimas específicas, causando então uma cascata de sinalizações intracelulares, dando ao músculo liso a propriedade de relaxamento. E logo, um músculo liso como o endotélio relaxando, o vaso sanguíneo se dilata, com isso chegando mais sangue para aquela região. No entanto, não é saudável fazer uso crônico do óxido nítrico. O uso constante do óxido nítrico faz com que se desenvolva uma condição patológica dos vasos denominada disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial faz com que o vaso perca ou diminua a sua capacidade de constrição. Isso significa que se o vaso tem um determinado calibre e ele relaxa e se mantém relaxado por muito tempo, isso é o que chamamos de vasodilatação. Mas ele também precisa contrair suas fibras musculares lisas e fazer a diminuição do calibre do vaso. Em condições importantes, como por exemplo no evento de luta ou fuga, existem locais do nosso corpo que não demandam de tanto aporte sanguíneo e eles precisam ter uma diminuição da quantidade de sangue ofertada para que o indivíduo possa realizar atividades de lutar ou fugir. Por exemplo, quando levamos um susto, características específicas desse mecanismo, luta ou fuga, são ativadas. Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, vasodilatação em locais como músculos estriados esqueléticos, para que se tenha maior aporte de oxigênio nesses músculos e se consiga utilizá-los para lutar ou para fugir. Também ocorre a mitríase, que é a dilatação da pupila. Junto disso, ocorre uma descarga adrenérgica no qual a glândula suprarrenal começa a liberar mais hormônios glicocorticoides, como a adrenalina, e a adrenalina, por sua vez, vai realizar as suas funções adrenérgicas com o aumento ou a excitabilidade de inúmeros outros sistemas. Contudo, após o evento estressante, é necessário que todos os parâmetros voltem à normalidade, através do sistema parasimpático, que contrabalanceia isso. Mas se o indivíduo tem vasos que têm dificuldade de causar vasoconstrição, durante o mecanismo de luta ou fuga, por exemplo, ele não vai conseguir vasocontrair locais importantes para ter um menor aporte sanguíneo. E logo, aquela demanda metabólica, aquela demanda por nutriente de outros órgãos importantes para lutar ou fugir, fica deficitária. Por isso que o uso crônico do óxido nítrico faz com que os vasos se mantenham cada vez mais dilatados
causando inclusive algumas varicoses, algumas doenças de varizes, onde os vasos venosos eles se alargam demais e as válvulas responsáveis por impedir o retorno desse sangue, elas acabam não fechando adequadamente, permitindo o refluxo. Significa que um vaso que deveria abrir apenas para passagem numa direção e logo se fechar, quando ele se fecha, ainda mantém uma conexão entre uma válvula e a outra. E isso é característico de varizes. Então, a pessoa que fizer o uso crônico de óxido nítrico vai desenvolver disfunções endoteliais, como, por exemplo, varizes precoces. Um dado interessante é que o óxido nítrico vem sendo utilizado em países da Europa, por exemplo, como remediante de condições trombóticas. Ou seja, pessoas que têm facilidade na formação de trombos e que podem causar tromboembolia pulmonar, por exemplo, estão se beneficiando do uso do óxido nítrico, fazendo a administração inalatória, por exemplo, desse gás, para realizar então a vasodilatação controlada de capilares alveolares e com isso os eventos de diminuição da relação perfusão-ventilação são reduzidos. Logo, o aporte de oxigênio é melhorado. Uma condição em que isso acontece e alguns pacientes em hospitais da Europa têm se beneficiado são as condições de pacientes acometidos pelo Covid, uma vez que sabemos que, entre outras características desse vírus, ele também causa disfunções de enzimas tromboxanos de fatores de coagulação, fazendo com que haja maior formações de trombo. E dessa forma, o óxido nítrico, por causar vasodilatação, ele seria um coadjuvante na terapêutica desses pacientes. Certo? Espero que tenha valido a pena o alerta e, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até mais!